Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Pedrinho Matador. Nascido em 1954, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil, Pedro Rodrigues Filho é o filho mais velho dentre os 8 filhos de Manuela e Pedro Rodrigues. As brigas entre seus pais eram constantes e violentas. Ainda durante a gestação, seu pai teria agredido e, devido a um chute atingido na barriga, Pedro sofrera uma fratura no crânio, ainda enquanto feto, ao qual carrega uma cicatriz até os dias de hoje. Sua mãe era extremamente religiosa e bastante severa. As brigas entre seus pais, devido a ciúmes, eram frequentes e a violência de seu pai atingia toda a família, além dos inúmeros castigos que ele costumava aplicar aos filhos. Pedro era frequentemente levado ao terreiro de Umbanda pela avó, onde foi batizado aos 14 anos e, como médium, passou a receber entidades. Algo que gerou atrito em seu relacionamento com sua mãe, pois ela discordava da religião que escolhera. Ainda na infância, seu avô lhe ensinara a manejar uma arma e sua avó lhe ensinara a beber o sangue de animais, para, segundo ela, manter uma boa saúde. Segundo Pedro, a primeira vez em que esteve próximo de cometer um assassinato foi aos 13 anos, quando, durante uma briga com um primo, empurrou-o para cima de uma prensa de moer cana-de-açúcar, quase levando-o à morte. Por volta de 1968, seu pai, que trabalhava em uma escola, fora mandado embora por justa causa, acusado de furtar comida. Esse episódio trouxe uma crise financeira para a família. Pedro, então, viveu cerca de 30 dias recluso em uma mata próxima, caçando macacos e vendendo as peles em uma tentativa de ajudá-los. Ao retornar, revoltado com a situação, pois acreditava na inocência de seu pai, ele furtara uma arma de seu avô e, com ela, assassinara o vice-prefeito da cidade, que culpava pela demissão de seu pai, e também o vigia da escola, que acreditava ser o verdadeiro culpado pelo furto. Após os assassinatos, ele fugira para Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde dera início a uma nova vida, agora como homicida. Em Mogi, ele conheceu a viúva de um líder do tráfico, Maria Aparecida Rolim, conhecida como Botinha, com quem passou a viver. Logo, ele já havia assumido o posto do falecido e executado alguns rivais. Ele vivera com Botinha até o momento em que ela fora morta pela polícia. Pedro, então, montou seu próprio negócio na venda de drogas e passou a comandar um grande número de pessoas. Para vingar a morte de sua companheira, ele torturou e assassinou diversas pessoas para descobrir o mandante da execução. Ao encontrar o responsável, ele e 4 amigos deixaram um rastro de sangue em uma festa de casamento, deixando 7 mortos e 16 feridos. Nessa época, ele ainda nem havia completado 18 anos. Era Pedro quem sempre continha a violência de seu pai contra sua mãe. Quando distante, seu pai acabara assassinando-a com 21 golpes de facão. Morte que ele vingara, matando o próprio pai com 22 golpes de faca, além de ter arrancado seu coração, mordido um pedaço, mastigado e cuspido em seguida. Ele foi preso pela primeira vez em 1973, onde permaneceu por quase toda a vida adulta. Pedrinho Matador, como foi apelidado pela mídia, cometeu cerca de 71 assassinatos confirmados, 47 tendo ocorrido dentro dos presídios pelo qual passou. Segundo ele, o número de assassinatos que cometera na realidade está mais próximo de 100. Seu método de assassinato variava. Ele matou utilizando arma de fogo, faca, caneta, óleo quente, arsênico, pedra, estrangulamento, dentre outras formas. Sua motivação quase sempre foi vingança. Em muitos casos, ele matara aqueles que considerava mal, como estupradores e assassinos de crianças. Embora tenha confessado que em determinado ponto matara simplesmente por não ir com a cara de algum companheiro de cela, ou para defender a sua reputação. Pedro conquistou respeito dentro do sistema carcerário após adquirir a fama de capaz de matar qualquer um que se colocasse em seu caminho.
psiquiatras o caracterizam com o caráter paranoide e antissocial. Chegou a ser descrito como psicopata. Mais tarde, redefinido como sociopata, já que era evidente que ele é capaz de nutrir sentimentos, como no caso de sua mãe e sua falecida companheira Botinha. A pena por seus crimes chega a aproximadamente 400 anos de prisão. Mas como no Brasil a pena máxima é de 30 anos, ele estava previsto para ser solto em 2003, o que só ocorreu em 2007 devido à sua definição psiquiátrica. No entanto, não durou muito tempo. Em 2011, Pedro voltou a ser preso, dessa vez em Balneário Camboriú, onde trabalhava como caseiro. Ele foi acusado de ter participado de motins e cárcere de um agente penitenciário enquanto esteve preso, e foi novamente condenado à prisão, onde permanece até a atualidade. O diagnóstico que normalmente é dado ao Pedrinho Matador é diagnóstico de psicopata. Mas na realidade clínica, ele é conhecido como encefalopata. Não é nem louco completamente e nem normal completamente. Então, por exemplo, não alucina, não delira, tem um discurso coerente, mas a frieza afetiva, a absoluta falta de remorso, sem nenhum tipo de... Ele não consegue entender a gravidade de tudo aquilo que ele fez, é que justamente diferencia ele das pessoas normais. Além da quantidade de mortes, Pedrinho Matador ganhou notoriedade no país por prometer matar criminosos, como o maníaco do parque. Para alguns, ele é considerado uma espécie de justiceiro. Atualmente, aos 62 anos, o homem que já teve uma tatuagem com os dizeres "mato por prazer", atualmente coberta, afirma que já fora psicopata, mas que hoje em dia só seria capaz de matar por algo realmente muito grave. Segundo ele, aguarda receber sua liberdade, para que possa viver com sua nova namorada, uma ex-presidiária a quem não revela o nome. Em entrevista, afirmou que sua frase preferida é: "Desafio qualquer ser humano da face da Terra que queira apontar os meus defeitos sem ter que dar margem para apontar os seus erros." Sua história já foi contada em livros como Serial Killers Made in Brazil, de Ilana Kazoy, e Serial Killers Anatomia do Mal, de Harold Shatter, ambos pela Dark Side Books, além das inúmeras entrevistas já fornecidas. Pedrinho Matador assassinou mais de 100 pessoas com métodos diversos. Matou o próprio pai a facadas, arrancou seu coração e mastigou parte dele. Pedrinho Matador é uma das pessoas com mentes diabólicas.